Mas, senhor Felipe, eu queria saber mais sobre o Contra o Tédio, cara. Da onde que veio esse nome Contra o Tédio? Porque é um nome criativo pra caramba. Pois é, foi uma luta tudo, cara, pra mim poder criar o Contra o Tédio ali. Até contando antes disso, antes do nome em si, eu sempre gostei muito de compartilhar aquilo que eu gosto. Então, seja dicas de filme, dicas de série, de videogame, etc. Eu não sei se é algo de filho único, sabe? Então, era aquilo. Sempre que tinha como compartilhar com alguém, pô, assiste esse filme aqui que eu assisti e adorei, joga esse jogo aqui e etc. Então, sempre foi um perfil meu. E é aquilo, né? Quem consome, quem gosta muito, acaba sendo um pouco conhecido por isso. Então, o pessoal já chegava muito pra mim falando: pô, Felipe, tô querendo ver um filme bom, me indica alguma coisa aí. Nossa, tem tempo que eu não jogo um jogo bom, o que que você tem jogado e etc. E aí, quando começou com as redes sociais, eu volta e meia no meu perfil, eu já falava, tipo assim, pô, assisti tal filme, fazia quase que uma resenhazinha, indicando ali, mais simples e tudo. E aí chegou um tempo que eu falei: ah, quer saber, por que que eu não faço isso pra alcançar mais pessoas? Pessoas diferentes, não só quem eu conheço. E aí demorou muito sair do papel, mas aí até que saiu contra o tédio, acho que foi lá em 2018. Já tem um bom tempo aí. E o foco sempre foi podcast ou você tava focando mais no perfil em postar coisas e depois o podcast? Total o perfil, porque eu sempre quis ter um podcast, mas eu achava que era algo inalcançável, sabe? Eu achava que, poxa, eu não sei mexer com áudio, eu não sei mexer com edição, então eu não, acho que não é para mim. Queria demais, mas não é para mim. Então criei lá no Instagram mesmo. Na época até já foi algo diferente, é legal como o algoritmo funciona, né? Porque eu não conhecia nenhuma outra página que tinha essa mesma pegada. Então, na época que eu criei, aí sim, aos poucos eu fui vendo que já existia outras também. E aí eu conheci a Geek, e aí eu conheci várias outras. Mas antes disso, ninguém que eu conhecia tinha algo parecido. Então, até mesmo para me usar de referência ali na hora de criar o Contra o Tédio. Mas primeiro não, primeiro foi só a página mesmo, eu sozinho escrevendo, né? Assim, tive a ajuda de várias pessoas. Ah, é uma prima que é designer, vai fazer a logo. Ah, cada um, o nome mesmo, eu fiquei, pô, será que eu coloco Chaves contra o Tédio? Será que eu coloco. Sabe, fiquei pensando várias coisas até que fechei. Não, vai ser contra o tédio mesmo E já o era. nome. E aí já era. E aí depois, quando o time começou a crescer, que aí sim o podcast surgiu. Sabe? E aí ele ficou com mais palpável. Sim. Velho, eu e o Josimar, o mundo de podcasts pra mim veio por causa do Josimar. Ah, é? Né? A gente, assim, super inspirado lá do bagulho do Jovem Nerd e tal. A gente ia aí, mano, como que faz? Né? Mas eu e ele, a gente já produzia conteúdo no YouTube. Eu tinha um Ah, canal que sim. chamava Taverna do Léo e ele tinha o RD Produções. Né? Uhum. Aí a gente falou assim, cara, ele, né, me chamou, vamos fazer um podcast, eu, você e o Rafael, o que é o escritor ali lá da Geek. Sim. Aí a gente falou, vamos, ué. Aí a gente foi descobrindo, cara. Falou, pô, como é que a gente faz? Ah, tem um sisteminha aqui que a gente usa para gravar vídeo, a gente pode converter para áudio, ou, né, o próprio sistema ele já grava com áudio, a gente não precisa ficar gravando câmera. Aí depois veio o Audacity, e aí a gente foi aperfeiçoando. Começou assim, no Skype, gravando no OBS. Olha só. E gravando tudo junto, assim, não tinha áudio separado, né? Então ele gravava o original, porque ele que editava mesmo, e eu Sim. gravava o backup. Se desse Ah, problema, tá. eu tinha. A gente fazia isso também. E aí a gente foi aperfeiçoando, assim, a gente foi mudando e tal, né? Mas essa ideia aí foi dele, inclusive por causa dele que a gente se conhece, né? Que a gente veio. Ele fez um Geekcast, o famigerado, né? Geekcast. Acho que era Geek Pocket. Não sei Já. se era Pocket. Não, acho que era o cast, que Era o você. Cast, era antes ainda, né? Antes ainda. Que ele Sim. quis falar de games, eu não me lembro qual que era o tema, mas eu lembro que era games. E aí a gente
desenrolou lá e tamo aí, né? Sim, não, e assim, eu até focando aí no Josi, ele foi de grande ajuda para a existência do podcast Contra o Tédio, porque eu participei como convidado antes de ter o Contra o Tédio podcast. Então eu participei por causa da página em si, a gente já trocava figurinha e tudo mais ali. E aí eu participei, não sei, eu não lembro qual que foi o primeiro, mas eu participei em um especial de Batman, participei em vários episódios ali, até como convidado. E aí fui conversando com ele, falando, poxa, talvez não é tão de outro mundo assim. Isso, né? Fazer, então fui pegando ali algumas dicas. E aí, porque faltava quase que um empurrãozinho mesmo, porque nessa época já tinha entrado no Contra o Tédio a Sara. E a Sara, que entrou, começou a escrever lá também e tudo, ela é formada nisso, sabe? Ela é especializada em rádio. Então ela sabe muito lidar com áudio, com edição e etc. Então ela já mandava bem, então o que faltava era a gente, tipo, vão, não vão só pensar no projeto, não, vão fazer. E aí pronto, aí depois foi o exercício de criar o formato, pensar num formato diferente, que não fosse a mesma coisa de vários que existiam, e etc. Mas aí o jogo virou depois de um tempo, né? Depois o podcast acabou virando o carro-chefe, e não os textos na página mais. Entendi. Mas a ideia sempre foi, então, cultura pop no geral, né? Não só algo muito É, específico. eu acho que eu nem posso falar cultura pop, viu, Léo? Porque o meu é indicação de filmes, séries e jogos como um todo. Então, por exemplo, eu fazia uma cobertura muito forte de indicação ao Oscar, sabe assim, sempre que a gente, em pré-Oscar, vários episódios eu indicando algum filme que tinha chance ali de ganhar como o melhor filme do ano. Então, não era tão focado na cultura pop em si, sabe? E sim em entretenimento. Em entretenimento como um todo. Então, já teve indicação de jogo de tabuleiro no Contra o Tédio. Assim, games acabava que era um pouco menos por causa de público, sabe? Uhum. Tinha um engajamento menor. O nosso público era muito focado em filmes e séries mesmo. Então era isso, eu evitava em um mesmo episódio ter aplicativo, ter jogo, ter coisas muito diferenciadas, mas ao mesmo tempo também eu nunca abri mão. Tipo assim, poxa, eu gosto de falar de videogame, então ainda assim continuarei falando, mesmo não dando tanto é, engajamento quanto quando eu falo de filme. Até porque você começou ali no auge da Marvel também, né? Foi sim. Então a E galera aí era consumia legal muito. isso, porque, por exemplo, foi juntando o time, é quase o que existe hoje no multiverso da Geek ali. Só que só no Contra o Tédio mesmo. Porque entrou a Sarah, depois, aí teve o Godot, teve o Wesley, a Sylvia, a Maíra, e cada um gosta de coisas totalmente diferentes. Uhum. Então é isso que era legal, sabe? Vamos supor, é pra falar de um Homem-Aranha, eu sei que o Wesley já vai falar, sabe? Que o Wesley é super nerd. Então deixa eu falar dos meus dramas aqui, deixa eu falar do meu terror, sabe? Que eu sei que ninguém mais vai levar além de mim. Então era meio que isso, assim, acabava que teve uma diversidade de conteúdo muito grande. E isso eu achei legal, assim, porque. E a diversidade justamente por causa de pessoas diferentes com gostos diferentes, sabe? Certo. Então, não, peraí. Então, talvez a série que a pessoa vai indicar era algo que eu não ia chamar minha atenção. Então teve muita coisa que eu fui ver porque eu fui indicado no Contra o Tédio, na gravação mesmo. Eu falei, poxa, legal isso aí. Nunca veria, vou querer assistir. E por aí vai.